Acorda. Você não foi feito para viver uma vida medíocre. E se eu te dissesse que existe uma conspiração silenciosa, invisível, mas absolutamente real, uma conspiração que mantém 97% das pessoas presas num ciclo eterno de fracasso, frustração e mediocridade? O pior de tudo é que essa conspiração não está lá fora. Ela está aqui dentro, na sua cabeça, nos seus hábitos, nos seus pensamentos, na sua mentalidade. O mundo não está nem aí para os seus sonhos. O mundo só respeita quem tem coragem de sair do ciclo. Quem entende que sucesso não é sorte, sucesso é matemática, é mentalidade, é disciplina, é desapego, é jogo de longo prazo. Hoje, você vai entender por que a maioria fracassa e, mais importante, vai descobrir o caminho exato para nunca mais fazer parte dos 97%. Se você tiver coragem, se você não for mais um covarde, então fica até o final, porque isso pode ser o vídeo mais importante da sua vida. Olha bem para sua volta. Quantas pessoas você conhece que são realmente bem-sucedidas? Quantas vivem com liberdade financeira, autonomia, respeito, disciplina e propósito? Pouquíssimas. E isso não é por acaso. Existe uma verdade que ninguém gosta de ouvir. A maioria vai fracassar. E sabe por quê? Porque vivem anestesiadas, presas num ciclo de distrações, procrastinação, desculpas e imediatismo. Trabalham por dinheiro, vivem esperando sexta-feira, trocam tempo de vida por migalhas. E sabe o que é mais assustador? Elas nem percebem que estão presas, porque foram condicionadas a isso, pela família, pela escola, pela sociedade, por um sistema que nunca quis que você pensasse como dono, só como empregado. Nos anos 30, Napoleon Hill fez um experimento assustador. Ele entrevistou mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da história, homens como Henry Ford, Thomas Edison e Rockefeller. E sabe o que ele descobriu? Que o fracasso não era questão de capacidade, mas de mentalidade. Ele escreveu isso em seu livro proibido por décadas. As pessoas fracassam porque vivem hipnotizadas pelo medo. Medo da pobreza, medo do julgamento, medo de tentar e falhar, medo de sair da manada. Agora olha no espelho e responde: você vive ou você sobrevive? Você acorda para construir seu império ou para pagar boleto? Se você não tomar o controle da sua mente, alguém vai. E é por isso que agora você precisa entender o erro mais destrutivo que te mantém no fracasso. O erro que a maioria nunca percebe, a ilusão da motivação. Preparado? Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar como essa ilusão te escraviza e como destruir isso agora. Sabe aquele vídeo motivacional que você assiste e se sente invencível por 10 minutos e depois volta a procrastinar? Pois é, isso não é força, isso é anestesia temporária. O erro mais mortal que mantém 97% das pessoas presas é acreditar que precisam se sentir motivadas para agir. E deixa eu te jogar uma verdade na cara. Motivação é lixo. Motivação é um pico de dopamina que evapora tão rápido quanto apareceu. Ela te faz se sentir bem, mas não te faz se mover de verdade. Em 1879, Thomas Edison falhou mais de 10.000 vezes tentando inventar a lâmpada elétrica. Perguntaram a ele: você não está desmotivado depois de tantas falhas? E ele respondeu: eu não falhei, apenas descobri 10. 0 maneiras que não funcionam. E sabe por que ele venceu? Porque ele não dependia de motivação. Ele dependia de clareza, propósito e disciplina. E quem tem disciplina não precisa de motivação. Acorda para a vida. Você não vai se sentir motivado todos os dias. Mas quem é milionário, quem constrói impérios, não trabalha baseado em emoção. Eles operam baseado em decisão. Eles não perguntam: será que eu estou com vontade? Eles fazem. Simples, direto, implacável. E se você continuar esperando estar no clima, se sentir inspirado, adivinha? Sua vida vai passar e você vai morrer do mesmo jeito que viveu. Medíocre, invisível, esquecido. Então anota isso como se fosse uma lei universal. Disciplina engole motivação no café da manhã. E é exatamente por isso que
No próximo bloco, eu vou te mostrar como a zona de conforto é a prisão invisível que destrói 97% das pessoas. E como arrebentar esses grilhões de uma vez por todas. Seja honesto. Quantas vezes você já prometeu que ia mudar? Que ia começar na segunda? Que ia sair das dívidas? Que ia construir sua liberdade? E, simplesmente, não fez? Bem-vindo à prisão mais poderosa da humanidade. Uma prisão sem grades, sem cadeados, chamada zona de conforto. A zona de conforto é traiçoeira. Ela não te faz sofrer tanto a ponto de você fugir, mas também não te permite crescer. Ela te mantém num ciclo de falso conforto, enquanto lentamente sufoca seu potencial. E o cérebro humano é programado para te proteger da dor. O problema? Ele não diferencia a dor do crescimento da dor do sofrimento. Então, cada vez que você tenta mudar, ele ativa o alarme, perigo, insegurança, desconhecido, e te puxa de volta para o sofá, para o celular, para o Netflix, para o TikTok, para o ciclo maldito da procrastinação. Existe uma história brutal. Um homem passava todos os dias em frente a uma casa. Na varanda, um cachorro deitava sobre um pedaço de madeira. E gemia, gemia, gemia. Até que um dia ele pergunta para o dono: "Por que seu cachorro está sempre gemendo?" O dono responde: "Porque ele está deitado em cima de um prego." E o homem pergunta: "Então por que ele não sai de cima desse prego?" E o dono responde: "Porque dói, mas não dói o bastante para ele se mexer." E adivinha? Essa é a sua vida. Você reclama, você sofre, mas ainda não dói o suficiente para você fazer o que precisa ser feito. Quer saber como destruir a zona de conforto? Simples. Você precisa entender que desconforto não é sinal de que algo está errado. Desconforto é sinal de crescimento. Cada vez que você se sente desconfortável, significa que está se expandindo, evoluindo. E cada vez que você foge desse desconforto, significa que escolheu continuar fraco, pequeno, irrelevante. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vem te salvar. Ou você rompe a zona de conforto, ou ela te enterra. E agora que você já entendeu essa prisão invisível, é hora de destruir o vírus mental que sabota silenciosamente a sua vida, as crenças limitantes. No próximo bloco, eu vou te mostrar como elas nascem, como te controlam e como erradicar isso da sua mente antes que te matem por dentro. Você não nasce fracassado, você é programado para fracassar. Desde que você nasceu, a sociedade, sua família, a escola, a mídia instalaram vírus mentais na sua cabeça. Mensagens disfarçadas de conselhos como dinheiro não traz felicidade. Isso não é pra gente como nós. Sonhar grande dá muito trabalho. Empreender é arriscado. Melhor ter um emprego seguro. E pouco a pouco, isso virou seu sistema operacional. Quando você ouve algo repetidamente na infância, sua mente aceita como verdade. E isso se transforma em uma lente invisível. Uma lente que distorce sua realidade, que te faz enxergar limites onde, na verdade, só existem oportunidades. O resultado? Você sabota a si mesmo, inconscientemente, se aproxima do sucesso e puxa o próprio tapete, porque lá no fundo tem uma voz dizendo: você não é capaz. Isso não é para você. Melhor nem tentar. Sabe como se treina um elefante de circo? Quando ele ainda é filhote, prendem uma corrente em sua pata. Ele tenta escapar, mas é pequeno, fraco, tenta, e não consegue. Até que, um dia, desiste. O elefante cresce, fica gigante, forte o bastante para quebrar qualquer corrente. Mas sabe por que ele não foge? Porque na cabeça dele, a corrente ainda existe. Essa corrente invisível são suas crenças limitantes. Elas não são reais. São mentiras que você acreditou tantas vezes que passaram a parecer verdades absolutas. Como destruir esse vírus mental? Primeiro, questione. Cada vez que sua mente disser não consigo, pergunte: quem te contou essa mentira? Cada vez que surgir o pensamento isso não é para mim, desafie: e se for exatamente para mim? Segundo, exponha-se ao impossível. Conviva, ouça,
Estude pessoas que já fizeram o que você quer fazer. Quando você vê, ouve, sente que é possível, seu cérebro começa a reconfigurar sua própria realidade. Se você não reseta sua mente, seu passado vai continuar sendo seu futuro. Mas se você tiver coragem de quebrar essas correntes internas, o jogo muda. E agora, chegou a hora de entender o código que separa os homens fracos dos homens livres, o princípio absoluto da autorresponsabilidade. E quando você entender isso, nunca mais será o mesmo. Sabe qual é o maior vício da humanidade? Culpar os outros. É sempre culpa da crise, culpa do governo, culpa dos pais, culpa do chefe, culpa de Deus, culpa de tudo, menos sua. E deixa eu te falar uma coisa que talvez te irrite, mas vai te libertar. Enquanto você continuar terceirizando sua vida, seu sucesso, sua disciplina, nada vai mudar. Absolutamente nada. Porque a verdade é dura. Ninguém deve nada para você. O mundo não te deve nada. Seus pais não te devem nada. Seus amigos não te devem nada. O universo não te deve nada. E sabe por quê? Porque tudo o que acontece na sua vida é sua responsabilidade. Em suas entrevistas, Napoleon Hill percebeu um padrão brutal. Todos os homens ricos, poderosos e bem-sucedidos assumiam 100% da responsabilidade sobre tudo. Mesmo quando algo dava errado, eles não se colocavam como vítimas. Eles perguntavam: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer melhor? O que está sob o meu controle? Esse é o código secreto. Quando você assume a autoria da sua vida, você tira o poder do mundo e traz todo esse poder para suas mãos. A partir de hoje, escreve isso na sua testa se for preciso. Tudo é culpa minha. Se eu tô quebrado, é culpa minha. Se eu procrastino, é culpa minha. Se eu não tenho dinheiro, disciplina, resultado, é culpa minha. E sabe por quê? Porque se é culpa minha, também é responsabilidade minha mudar. E quando você entende isso, você se torna imparável, invencível, porque ninguém mais tem poder sobre você. E agora que você tem a chave que abre todas as portas, só falta uma coisa: a ponte. A ponte que separa o desejo do resultado. O nome dessa ponte? Disciplina. No próximo bloco, eu vou te mostrar como a disciplina é o ativo mais poderoso dos homens livres. E sem ela, você vai continuar escravo da própria mente. Quer saber qual é o maior superpoder dos ricos, dos livres, dos imparáveis? Não é inteligência, não é talento, é disciplina. E aqui vai uma verdade que destrói 97% das pessoas. Você não fracassa porque não sabe o que fazer. Você fracassa porque não faz o que sabe que precisa ser feito. Disciplina não é fazer quando dá vontade. Disciplina é fazer, principalmente quando não dá vontade. Disciplina é o ato de escolher o seu futuro, acima dos seus sentimentos momentâneos. Quem vive de motivação, vive de altos e baixos. Quem vive de disciplina, vive de resultados. Perguntaram uma vez a Elon Musk: qual é o segredo para fazer o impossível? E ele respondeu: você tem que ser extremamente rigoroso com você mesmo. Fazer o que precisa ser feito, não importa como você se sente. Enquanto você acorda só quando está no pique, ele acorda, trabalha, executa, esteja cansado, desmotivado, frustrado ou esgotado. E é por isso que ele construiu foguetes, e é por isso que você ainda está lutando para sair da cama. Quer saber como instalar disciplina de forma permanente? Anota isso como lei. Você não negocia com sua mente. O que você decidiu, está decidido. Se você falou que vai treinar, você treina. Se falou que vai ler, você lê. Se falou que vai trabalhar no seu projeto, você trabalha. Ponto final, sem desculpas, sem negociação. E mais, disciplina não nasce grande, ela nasce pequena. É você acordando 10 minutos mais cedo hoje, depois 20, depois 1 hora. É você cumprindo pequenas promessas até se tornar alguém que não falha consigo mesmo. E aqui vai uma frase que você nunca mais vai esquecer. Autoestima não vem de se sentir bem. Autoestima vem de se provar que você faz o que fala que vai fazer.
E agora que você entendeu a ponte, chegou a hora de aprender uma arma silenciosa que faz você se multiplicar enquanto os outros se destroem: a arte do silêncio. Existe uma lei invisível que os homens ricos, poderosos e inteligentes seguem, mas os fracos ignoram. Essa lei se chama: silêncio é poder. Quanto mais você fala, menos você faz. Quanto mais você explica seus planos, menos energia sobra para executar. Quando você fala demais, você entrega sua energia, entrega seus planos, entrega seus sonhos para quem não quer te ver vencer. E pior, seu cérebro começa a liberar dopamina só de falar sobre o que vai fazer. E isso engana sua mente. Ela acha que você já fez. Resultado? Você não faz, você não executa, você não vence. Por isso, os verdadeiros players operam no silêncio. Eles deixam que os resultados falem, enquanto os fracos estão no bar, na roda de amigos, no WhatsApp, contando planos. Os fortes estão em silêncio no escritório, na madrugada, construindo. Jeff Bezos ficou anos trabalhando em silêncio, construindo a Amazon, enquanto todo mundo ria da ideia de vender livros pela internet. Sabe o que ele fez? Não discutiu, não explicou, não tentou convencer ninguém. Ele deixou que o tempo e os bilhões falassem por ele. E hoje, aqueles que riram trabalham para as empresas dele, ou compram delas, ou são simplesmente irrelevantes no jogo. A partir de hoje, anota isso como lei. Fale menos, execute mais. Quer saber se alguém vai vencer? Não olha para o que ele fala. Olha para o que ele faz no silêncio. Disciplina no escuro, trabalho no invisível, resultado na luz. E se você entender isso, você entra no modo predador, frio, focado, imparável. E agora que você entendeu como o silêncio te protege, chegou a hora de acessar um dos segredos mais valiosos do jogo. O jogo que a maioria nunca aprende a jogar. O jogo do longo prazo. E quem não entende isso, está condenado a ser escravo do curto prazo para o resto da vida. A maioria fracassa, porque joga o jogo errado. O jogo do curto prazo, do prazer imediato, da recompensa fácil. Sabe qual é o jogo dos donos do mundo? Longo prazo. Eles plantam, enquanto os fracos estão colhendo migalhas. Eles constroem, enquanto os impacientes estão destruindo seus próprios castelos por falta de visão. Seu cérebro é um sabotador natural. Ele foi projetado biologicamente para buscar conforto, segurança e prazer imediato. Por isso você quer mais Netflix do que livro, mais delivery do que academia, mais like do que faturamento. Mas deixa eu te falar, todo o império, toda fortuna, toda liberdade se constrói no desconforto, se constrói no invisível, se constrói no longo prazo. Warren Buffett, um dos homens mais ricos da história, tem uma frase que destrói qualquer atalho mental. Ninguém quer ficar rico devagar. E é exatamente por isso que 99% nunca fica. Enquanto todos buscavam dinheiro rápido, ele passou décadas investindo, reinvestindo, crescendo, jogando o jogo do tempo e deixando os juros compostos fazer o trabalho pesado. Hoje, o que ele colhe é tão gigantesco que o resto da humanidade jamais verá nem 1% disso. Anota isso como lei. Quem planta curto, colhe curto. Quem planta longo, colhe liberdade. Quer viver de verdade? Aprenda a amar o processo, a honrar a construção, a se apaixonar pelo invisível, por aquilo que ninguém vê, mas que você sabe que está crescendo. O mundo é dos pacientes, dos disciplinados, dos que entendem que sucesso não é evento, é processo. E agora que você entendeu o jogo, está na hora de aprender uma das leis mais violentas do sucesso, o desapego. Porque quem é apegado nunca vence, e quem domina o desapego é livre para sempre. No próximo bloco, você vai entender por que o desapego é o segredo oculto dos bilionários. Se você não aprender a se desapegar, você está condenado. Condenado a ser escravo do medo, da opinião dos outros, das coisas, das pessoas e até do dinheiro. O mundo ensinou que apego é amor. Mentira. Apego é dependência. E tudo que você depende te controla. Seja pessoas, seja aprovação, seja conforto, seja dinheiro. Quer saber por que os bilionários vencem?
Porque eles não têm apego emocional pelas coisas. Eles estão prontos para perder hoje e reconstruir tudo amanhã. Sabe por quê? Porque eles entendem que a verdadeira riqueza não está no que eles têm, está em quem eles se tornaram. E o fraco? O fraco está apegado ao emprego, à zona de conforto, à aprovação dos outros, ao medo de errar, de se expor, de tentar. Steve Jobs foi demitido da própria empresa, a Apple. O mundo inteiro achou que ele ia desabar. Sabe o que ele fez? Criou outra empresa, a Next. Depois criou a Pixar, que revolucionou o cinema. E anos depois, voltou para a Apple e transformou ela na maior empresa do planeta. Se ele tivesse sido apegado ao ego, ao status, à ferida, nunca teria escrito uma das maiores histórias de sucesso da humanidade. Se você quer ser rico, livre e imparável, você precisa se desapegar de 3 coisas. 1. Do medo de errar. 2. Da necessidade de aprovação. 3. Da ideia de que sucesso é sorte. Quanto mais você solta, mais você cresce. Quanto mais você se liberta, mais o mundo se curva para você. Porque o universo não recompensa os apegados, o universo recompensa os livres. E agora que você entendeu que quem solta lhes cresce, está na hora de acessar o código final, os 3 mandamentos inquebrantáveis para você destruir a mediocridade e entrar de vez no jogo dos que vencem. No próximo e último bloco, você vai receber o código da riqueza. Se você ignorar tudo o que eu falei até aqui, mas memorizar isso, sua vida vai mudar para sempre. Esses são os 3 mandamentos que todo homem e toda mulher que venceu segue como lei sagrada, e quem quebra é condenado à mediocridade eterna. O mundo não te dá o que você quer, o mundo te dá quem você é. Decida agora quem você se torna a partir de hoje. Você é líder ou é vítima? Você é construtor ou consumidor? Você é dono do jogo ou peão no tabuleiro? E quando decidir, nunca mais negocie com isso. Acorde como essa pessoa, durma como essa pessoa, fale, haja, pense, ande, coma, viva como essa pessoa. A partir de hoje, disciplina não é uma opção, não é uma fase, é quem você é. Se você falou o que vai fazer, você faz. Se você se comprometeu, você entrega. Não importa se está difícil, se está cansado, se está doendo. Disciplina não pergunta se você quer, disciplina manda. E você obedece. Se você não aprende a amar o processo, você está morto. Se você não aprende a jogar pensando nos próximos 10 anos, você vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro e nunca vai ser livre. Os fracos querem ganhar hoje. Os líderes constroem para sempre. Os fracos buscam prazer agora. Os fortes plantam liberdade. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Ou você decide, agora, mudar sua mente, seus hábitos, sua disciplina, ou você passa o resto da vida assistindo os outros vencerem. A decisão está aí, na sua mão, e ela vai te perseguir até o último dia da sua vida. Decide agora quem você quer ser. O mundo não respeita quem fala, o mundo respeita quem faz. Se isso fez sentido para você, se isso acendeu algo dentro de você, então não guarda só para você. Compartilha, se inscreve, ativa o sino. Mas mais importante que isso, levanta e vai fazer o que precisa ser feito.